Oi, oi, oi! Estou de volta. Vamos continuar a leitura do livro. Ainda na parte 2, Encantamento. Vamos agora para o áudio 2.4. Antes de começar, eu aprendi uma coisa essa semana que eu achei muito legal e que é a nossa moeda aqui na internet. Então eu vou pedir a vocês que estão acompanhando até aqui para dar um like nesse vídeo e voltar lá nos outros que vocês já assistiram e dar um like também, porque isso energeticamente é muito importante. É chamado de equilíbrio de troca e troco. É a nossa troca aqui. Então eu estou disponibilizando para vocês, compartilhando a leitura de um livro que foi muito especial para mim, e nessa nossa troca e troco vocês me devolvem com um like. E aí a gente equilibra a nossa relação aqui. Então vamos continuar? Voltem lá e dê um like. Descobertas múltiplas. Após refletir longamente sobre tudo isso, percebi que o que tinha acontecido entre mim e Ann Patchett poderia ter sido a versão artística da descoberta múltipla, um termo usado pela comunidade científica sempre que dois ou mais cientistas em diferentes partes do mundo têm a mesma ideia ao mesmo tempo. O cálculo, o oxigênio, buracos negros, a fita de Möbius, a existência da estratosfera e a teoria da evolução foram todas descobertas múltiplas, só para citar algumas. Não há nenhuma explicação lógica para isso. Como é possível que duas pessoas que nunca ouviram falar do trabalho uma da outra cheguem às mesmas conclusões científicas no mesmo momento histórico? No entanto, é algo que ocorre com mais frequência do que seria de imaginar. Quando o matemático húngaro János Bolyai, não sei se é assim que fala, inventou a geometria não euclidiana no século XIX, seu pai o incentivou a publicar as descobertas imediatamente, antes que outra pessoa tivesse a mesma ideia. Quando chega a época de certas coisas, elas aparecem em diferentes lugares, como as violetas que desabrocham no início da primavera. Descobertas múltiplas também ocorrem fora da esfera científica. No mundo dos negócios, por exemplo, há um entendimento generalizado de que existem sempre uma nova grande ideia por aí, flutuando na atmosfera, e que a primeira pessoa ou empresa a agarrá-la terá vantagem competitiva. Às vezes, todo mundo está tentando agarrá-la ao mesmo tempo, em uma louca disputa para ver quem será o primeiro, como ocorreu durante a ascensão do computador pessoal na década de 1990. Descobertas múltiplas acontecem até em relacionamentos românticos. Durante anos e anos, ninguém demonstra nenhum interesse em você, e de repente você tem dois pretendentes ao mesmo tempo? Isso, sem dúvida, é um caso de descoberta múltipla. Para mim, descobertas múltiplas são a maneira encontrada pela inspiração de minimizar os riscos de tentar encontrar a sintonia perfeita trabalhando em duas frentes. Ela tem direito a fazer isso se quiser. Na verdade, tem direito a fazer o que bem entender e nunca é obrigada a justificar seus motivos a nenhum de nós. Na minha opinião, temos sorte de a inspiração ao menos falar conosco. Seria pedir demais que, além disso, ainda nos desse explicações. Exclusividade, né? No fim, são apenas violetas tentando desabrochar. Não se preocupe com a irracionalidade e a imprevisibilidade de toda essa esquisitice. Entregue-se. É esse o contrato bizarro e sobrenatural da vida criativa. Não existe roubo, não existe propriedade, não existe tragédia, não existe problema. Lá de onde vem a inspiração, não existe tempo nem espaço, assim como não existem competição, ego ou limitações. Tudo o que existe é a teimosia da própria ideia, que se recusa a interromper sua busca até que tenha encontrado um colaborador igualmente obstinado.
ou múltiplos colaboradores, conforme o caso. Trabalhe com essa teimosia. Trabalhe com ela com o máximo de abertura, confiança e diligência que puder. Dê tudo de si, pois, prometo, se comparecer ao trabalho dia após dia, talvez dê a sorte de, em uma manhã qualquer, desabrochar de repente. A cauda do tigre. Uma das melhores explicações que já ouvi a respeito desse fenômeno, isto é, sobre a maneira como as ideias penetram e abandonam a seu bel prazer a consciência humana, veio da maravilhosa poetisa americana Ruth Stone. Nós nos conhecemos quando Ruth já tinha quase 90 anos e ela me regalou com histórias sobre seu extraordinário processo criativo. Contou-me que durante a infância, em uma fazenda na Virgínia, às vezes estava trabalhando no campo quando de repente ouvia um poema vindo em sua direção. Ouvia-o atravessar a paisagem, veloz como um cavalo a galope. Sempre que isso acontecia, sabia exatamente o que precisava fazer. Corria como o diabo para casa, tentando se manter à frente do poema, esperando conseguir chegar a um papel e um lápis rápido o suficiente para poder agarrá-lo. Assim, quando o poema passasse por ela, poderia pegá-lo e anotá-lo, deixando que as palavras vertessem sobre a página. Às vezes, contudo, não era rápido bastante e não conseguia chegar ao papel e ao lápis a tempo. Quando isso ocorria, sentia o poema atravessar seu corpo. Ele permanecia dentro dela por um instante, em busca de uma reação, então ia embora antes que ela pudesse agarrá-lo, galopando pela terra, nas palavras de Ruth, à procura de outro poeta. No entanto, às vezes, e essa é a parte mais louca, ela quase perdia o poema. Conseguia segurá-lo, explicou, pela cauda, como se agarrasse um tigre. Então, praticamente puxava o poema de volta com uma das mãos enquanto o anotava com a outra. Nesses casos, o poema aparecia na página da última palavra para a primeira, de trás para frente, porém intacta. Isso mesmo, meus amigos, é mais um exemplo da grande magia, no melhor estilo macumba de raiz, de deixar o cabelo em pé. Mas eu acredito. Trabalho duro versus pode pirlim-pim-pim. Acredito nisso porque somos todos capazes de esbarrar de vez em quando em nossas vidas com uma sensação de mistério e inspiração. Talvez não possamos ser todos puros canais criativos como Ruth Stone, vertendo criações imaculadas todos os dias sem nenhum obstáculo ou dúvida, mas podemos chegar mais perto dessa fonte do que imaginamos. A maior parte de minha vida como escritora, para falar a verdade, não tem essa grande magia no estilo macumba de raiz. A maior parte dessa minha vida consiste meramente em trabalhar duro, com muita disciplina e sem nenhum glamour. Sento diante da escrivaninha e trabalho feito uma condenada. E é assim que funciona. A maior parte não tem nada de encantamento de pozinho mágico. Mas às vezes esse encantamento acontece. Às vezes, enquanto escrevo, sinto como se estivesse em uma daquelas esteiras rolantes de aeroportos. Preciso percorrer um longo caminho até o portão de embarque e minha bagagem ainda está pesada, mas é como se estivesse sendo delicadamente impulsionada por uma força exterior. Há algo me carregando, algo poderoso e generoso, e esse algo definitivamente não sou eu. Talvez você conheça essa sensação. É a sensação que temos quando fazemos ou produzimos algo maravilhoso. E mais tarde, ao refletirmos sobre aquela obra, pensamos: nem sei de onde veio isso. Quem nunca, né? Você não consegue repetir aquilo, não consegue explicar, mas a impressão que tem é a de que estava sendo guiado. Isso só me ocorre raramente, mas quando ocorre é a sensação mais magnífica que se pode imaginar. Algo que não existe na vida felicidade mais perfeita do que esse estado, exceto talvez a sensação de se apaixonar.
Na Grécia Antiga, o termo usado para definir o mais alto grau de felicidade humana era eudaimonia, que basicamente significa ser habitado por um bom daimon, ou seja, ter uma espécie de guia espiritual criativo divino tomando conta de você. Observadores modernos, talvez por não se sentirem confortáveis com essa noção de mistério divino, chamam-no simplesmente de estado de fluxo. No entanto, tanto os gregos quanto os romanos acreditavam na ideia de um daimon criativo, uma espécie de elfo doméstico, por assim dizer, que vivia na casa das pessoas e às vezes as ajudava em seus trabalhos. Os romanos tinham um termo específico para esse prestativo elfo doméstico. Para eles, esse era o gênio de cada um, nossa deidade guardiã, o canal de nossa inspiração. Ou seja, os romanos não acreditavam que uma pessoa com dons excepcionais era um gênio, e sim que tinha um gênio. É uma distinção sutil, porém importante. Ser versus ter. E, na minha opinião, um construto psicológico. A ideia de um gênio exterior ajuda a manter o ego do artista sob controle, distanciando-o de certa forma do fardo de receber todos os créditos ou toda a culpa pelo resultado do seu trabalho. Em outras palavras, se o trabalho for bem sucedido, você é obrigado a agradecer a seu gênio exterior pela ajuda e não se deixar levar pelo narcisismo completo. Por outro lado, se o trabalho fracassar, a culpa não é totalmente sua. Você pode dizer: "Ei, não olhe para mim, meu gênio não apareceu hoje." De uma forma ou de outra, o vulnerável ego humano fica protegido da influência corruptiva dos elogios, protegido dos efeitos corrosivos da humilhação. Preso sob a pedra. Acho que a sociedade fez um grande desserviço aos artistas quando começou a dizer que certas pessoas eram gênios, em vez de dizer que tinham gênios. Isso ocorreu na época da Renascença, com a ascensão de uma visão de mundo mais racional e humanista. Os deuses e os mistérios foram perdendo espaço e, de repente, passamos a atribuir todo o crédito e toda a culpa da criatividade aos próprios artistas, responsabilizando completamente os frágeis humanos pelos caprichos da inspiração. Logo, passamos também a venerar a arte e os artistas muito além do que deveríamos. A distinção de gênio, assim como as recompensas e o status com frequência associados a ela, elevou os criadores a uma espécie de casta sacerdotal, talvez até de deidades menores, o que, da maneira como vejo, é muita pressão para meros mortais, por mais talentosos que sejam. É então que os artistas começam realmente a pirar, enlouquecidos e esmagados pelo peso e pela estranheza de seus dons. Acho que quando o artista carrega o fardo do rótulo de gênio, acaba perdendo a capacidade de não se levar muito a sério e de criar livremente. Veja o caso de Harper Lee, por exemplo, que não escreveu nada durante décadas após o sucesso fenomenal de O Sol é para Todos. Em 1962, quando questionada sobre a possibilidade de escrever outro livro, Lee respondeu: "Tenho medo. Quando se está no topo, só há uma direção possível." Como Lee nunca se pronunciou de maneira mais detalhada sobre sua situação, nunca saberemos por que essa autora tão bem-sucedida não escreveu mais dezenas de livros no decorrer da vida. Pergunto-me, contudo, se talvez não tenha ficado presa sob a pedra de sua própria reputação. Talvez o fardo da responsabilidade tenha se tornado grande demais e seu talento artístico tenha morrido de medo, ou pior, talvez tenha sido vítima da autoconcorrência. Mas afinal de contas, de que Harper Lee poderia ter medo?
talvez simplesmente de não conseguir se superar. Quanto a ter chegado ao topo e a só ter uma direção possível dali em diante, Lee tinha razão, certo? Quer dizer, se você não pode repetir um milagre único, se pode nunca mais chegar ao topo, então para que ao menos se dar ao trabalho de criar? Bem, essa é uma situação da qual posso falar por experiência própria, pois eu mesma já estive no topo com um livro que ficou na lista dos mais vendidos por mais de 3 anos. Perdi as contas de quantas pessoas me perguntaram durante esses anos. Caraca, trovão. Perdi as contas de quantas pessoas me perguntaram durante esses anos: como é que você vai superar isso? Falaram de minha enorme sorte como se fosse uma maldição, não uma bênção, e especulavam sobre o pavor que eu deveria sentir com a possibilidade de não conseguir alcançar novamente aquele sucesso fenomenal. Acontece que essa maneira de pensar pressupõe a existência de um topo e sugere que alcançar esse topo e lá ficar é o único motivo para criar. Esse raciocínio pressupõe que os mistérios da inspiração operam na mesma escala de valores que nós, uma escala humana limitada de sucesso e fracasso, vitórias e derrotas, comparação e competição, comércio e reputação, unidades vendidas e influência exercida. Essa lógica pressupõe que é preciso sair sempre vitorioso, não apenas contra nossos pares, mas também contra uma versão anterior de nós mesmos. E o que é mais perigoso? Esse modo de pensar pressupõe que, se não podemos ganhar, devemos parar de jogar. Mas o que tudo isso tem a ver com vocação? Com fazer aquilo que amamos? Com a estranha comunicação entre o humano e o mágico? Com a fé? Com a glória discreta de apenas produzir coisas e compartilhá-las de coração aberto e sem expectativas? Gostaria que Harper Lee tivesse continuado a escrever. Gostaria que logo após ter publicado O Sol é para Todos e ganhado o Pulitzer, ela tivesse produzido em série 5 livros baratos e de leitura fácil, uma aventura romântica, um drama policial, uma história para crianças, um livro de receitas, alguma espécie de narrativa de ação, qualquer coisa. Gente, esse barulho é trovão. Talvez você pense que eu esteja brincando, mas não estou. Imagine o que ela poderia ter criado, mesmo acidentalmente, com uma abordagem dessas. No mínimo, poderia ter convencido todo mundo a esquecer que um dia fora Harper Lee. Poderia ter se convencido a esquecer que um dia fora Harper Lee, o que seria libertador do ponto de vista artístico. Felizmente, após tantas décadas de silêncio, por fim, teremos acesso a um pouco mais da voz de Lee. Há pouco tempo foi descoberto um manuscrito de um romance que ela havia escrito antes de O Sol é para Todos. Em outras palavras, um livro produzido antes de o mundo inteiro estar observando e esperando cheio de expectativa para ver o que ela faria em seguida. Contudo, eu gostaria que alguém tivesse conseguido convencê-la. Bom, gente, eu vou continuar lendo, tá chovendo bastante. É bom que lava todas as energias que estiverem precisando ser limpas do nosso campo energético. Mas esse barulho é chuva e trovão. Ouviu? Contudo, eu gostaria que alguém tivesse conseguido convencê-la a continuar escrevendo e publicando pelo resto da vida. Teria sido um presente para o mundo. E teria sido um presente para ela também, poder ter continuado trabalhando como escritora, desfrutando dos prazeres e das satisfações desse trabalho. Pois, no fim das contas, a criatividade é um presente para o Criador, não só para o público. Gostaria que alguém tivesse dado a Ralph Ellison o mesmo tipo de conselho
Escreva qualquer coisa e lance sem ficar pensando muito a respeito. E também a F. Scott Fitzgerald. E a qualquer outro criador, famoso ou não, que acabou desaparecendo sob a sombra da própria reputação, seja real ou imaginária. Gostaria que alguém tivesse dito que enchessem um monte de páginas com blá 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 e a publicassem, e que se dane o resultado. Parece sacrilégio até mesmo sugerir isso? Ótimo! Só porque a criatividade é mística, não quer dizer que não deva ser desmistificada, especialmente se isso significa libertar os artistas das limitações de seus delírios de grandeza, de seu pânico e de seu ego. Caraca, que lavagem, hein? Raios, trovões e uma chuvarada. Deixe ir e vir. E que essa chuva ajude a lavar e deixar ir o que precisa ir e deixar vir o que precisa vir. E com essa energia de limpeza, vamos a esses trechinhos finais. Deixe ir e vir. O mais importante a se entender a respeito da eudaimonia, esse encontro arrebatador entre um ser humano e a inspiração criativa divina, é que não se pode esperar que ela esteja disponível o tempo todo. Ela vem e vai, e você precisa deixá-la ir e vir. Sei disso pessoalmente, pois meu gênio, de onde quer que venha, não tem hora para aparecer. Não segue horários humanos e certamente não organiza sua programação de acordo com minha disponibilidade. Às vezes suspeito que esteja fazendo bico por fora como o gênio de outra pessoa, talvez até trabalhando para vários artistas diferentes, como uma espécie de prestador de serviços criativos autônomo. Há momentos em que tateio no escuro, buscando desesperadamente algum estímulo criativo mágico, mas nada me vem. Então, de repente, vapt, a inspiração chega do nada. E com a mesma rapidez que chegou, vupt, volta a desaparecer. Eu vou dar um parênteses aqui, eu também tenho muito disso. E acontece muito inspiração de noite, de madrugada. E quando eu estou tentando dormir, as ideias vão vindo e eu penso, não, amanhã eu escrevo. E não tem amanhã eu escrevo. Se eu não pegar um lápis, uma caneta e muitas vezes no escuro para escrever a ideia, eu não consigo dormir. Então eu estava aqui lendo e rindo porque muitas vezes eu passei por isso. De passar a madrugada escrevendo, porque a sensação é que estava vindo ali, não tinha um depois, era obedecer naquele momento. E eu acho que isso é inspiração e também seguir a intuição. A intuição é isso, você simplesmente faz, você não questiona, né? Claro, tem um filtro, a gente não vai fazer uma besteira. Mas eu acho que no fundo a gente sabe o que é uma inspiração divina, o que é uma intuição divina no sentido, né, para coisas boas, e não uma influência, uma obsessão. Eu acho assim, independente da religião de cada um, a gente sabe a sutil diferença entre as duas coisas. Então tem vezes que eu sempre deixo do lado da cama um bloquinho, um caderninho e um lápis. Porque quantas vezes assim a ideia vem no escuro, aí levantar, pegar o celular, acender a luz do celular ou acender a luz, não rola, eu escrevo no escuro mesmo e de manhã eu já faço os ajustes que precisar para entender a letra. Então é bem engraçado e eu estava rindo porque é verdade esse bilhete. Mas vamos continuar nas palavras da autora. Certa vez tirei um cochilo no trem no caminho do trabalho e enquanto dormia sonhei com um conto inteiro, absolutamente intacto. Acordei do sonho, peguei uma caneta e escrevi toda a história em um surto febril de inspiração. Foi o mais próximo... Eita. Acordei... Eita. Escureceu. Oi, gente. Ontem a chuva estava muito forte. Então eu interrompi
a leitura desses trechos e eu vou começar na próxima faixa. Eu deixei aqui que era só porque tiveram alguns comentários interessantes e pertinentes. Então eu optei por manter a leitura desse trecho, porque na hora que eu vou lendo vem vindo coisas na cabeça que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu quero só avisar que eu interrompi com alguns eitas, porque começou a trovejar muito forte a bateria. Eu já tinha desligado o telefone da tomada para não ter nenhuma descarga elétrica, aí a imagem do computador escureceu, então eu achei por bem interromper a leitura. Mas eu recomeço esse trecho na próxima faixa de áudio. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Obrigada por todos vocês que estão colaborando no equilíbrio dessa troca e troco, dando um like no vídeo e compartilhem com aqueles que vocês também acham que vai fazer sentido. Até o próximo áudio.